Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, vamos aí para notícias de hoje. Atacante Romarinho revelou aí um desejo de voltar ao Vasco, pessoal. Se você não se lembra, o Romarinho estava treinando com o elenco principal do Vasco há pouco tempo atrás. Também vamos falar sobre o goleiro Ederson, que disse que era vascaíno na sua infância. Vamos falar sobre Antônio Lopes dizendo que não tem nenhum reforço em pauta e que o Vasco está com negociações totalmente paradas com qualquer atleta. E por último, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer com 38 rodadas, pessoal. Bom, meus amigos, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar no inscreva-se, dar essa força aí para o nosso canal continuar crescendo. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados. Muito importante você compartilhar aí também com seus amigos aí o nosso canal. Bom, pessoal, os 20 clubes aí do Campeonato Brasileiro da Série A mandou uma carta aí para a Rede Globo comprovando que irá ter 38 rodadas aí o Campeonato Brasileiro. Eles se comprometem a fazer o Campeonato Brasileiro nesse formato, já que seria bastante especulado aí, estava sendo bastante especulado um campeonato de mata-mata, né, pessoal? A volta do mata-mata que não é realizado desde 2002. Nisso a Globo se sentiu muito prejudicada e também o queridinho delas, né, uma mulambada. E a Globo e o Flamengo foram totalmente contra aí um campeonato de mata-mata que era a vontade dos outros 19 clubes do futebol brasileiro e também aí da CBF para encurtar mais o ano. Mas a Globo, devido aí problemas com patrocinadores e toda a perca de dinheiro que já vai acontecer, temia perder mais grana ainda com o Campeonato Brasileiro nesse formato de mata-mata, que resolveu aí sentar com os clubes e os clubes aceitaram fazer o Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, ou seja, por pontos corridos. Pode ser que o Campeonato Brasileiro dure até o último dia do ano, até o dia 31 de dezembro, ou até mesmo no início lá de 2021, e após isso os jogadores tenham férias. É muito difícil aqui a gente falar sobre quando vai voltar o Campeonato Brasileiro. A expectativa era que voltasse agora em maio, sem torcida e com todos os jogos realizados em São Paulo, já que em São Paulo teria um número maior de estádios disponíveis aí para os clubes. E se for acontecer o Campeonato Brasileiro, vai acontecer nesse formato aí, pessoal. Portanto, quando voltar o Brasileirão, vai ser totalmente sem torcida e quem sabe aí os jogos todos realizados em São Paulo. Essa seria a única proposta aí disponível para a volta do Brasileiro. A princípio não existe nenhum outro tipo de negociações aí entre os clubes e a CBF e a Globo de como será feito o Brasileirão. Bom, pessoal, o Antônio Lopes deu uma entrevista aí falando que não existe nenhum tipo de negociações do Vasco com nenhum jogador. O Vasco ainda não está analisando nenhum tipo de reforço. Tudo está estagnado, já que ainda não temos uma previsão de volta aí, nem mesmo aos treinos. E pode ser que o Vasco fique para trás aí em busca de reforço nessa pandemia, né? Alguns clubes do Brasil estão contratando, mas o Vasco deve muito salário aí atrasado. Enquanto não pagar os salários atrasados dos jogadores, eu acho muito difícil que chegue algum reforço na colina agora, pessoal. Como eu já disse aqui nos outros vídeos, o Andrei deu uma entrevista falando que esse ano ainda não recebeu um centavo de 2020 vindo do Vasco. Pode ser que o Vasco esteja correndo atrás aí para resolver esse problema ou está esperando essa pandemia passar para tentar resolver e achar mais patrocinadores, o que eu acho muito difícil que o Vasco consiga. Vai ser uma situação bastante caótica no Vasco. Tudo indica aí que se esse time não jogar a bola dentro de campo, vai ser um sério candidato a rebaixamento, tanto internamente quanto lá no campo, pessoal, porque sem salário esses jogadores aí não vão jogar e o Vasco vai sofrer mais uma vez no Campeonato Brasileiro por incompetência aí da diretoria. Mas essa situação não está acontecendo somente no Vasco, né? Vários outros clubes estão quebrando a cabeça como irão fazer com os patrocinadores e também para resolver esse problema da pandemia aí que está quebrando aí os clubes, pessoal. O presidente do Atlético Paranaense falou: se o torcedor não ajudar o Furacão, o Atlético vai quebrar, pessoal. O Atlético Paranaense vem vindo aí na grande crescente no cenário nacional e também no internacional. Outros clubes também não estão conseguindo pagar jogadores aí que contrata. Tem time aí que contratou jogador do Náutico e não conseguiu pagar. Tem muitos clubes aí que podem ir à falência, pessoal. Clubes menores aí da Série B, Série C. Vamos esperar ver como que vai ser esse processo e nessa pandemia, se vai voltar o futebol e quando irá voltar, pessoal, porque os clubes necessitam da volta aí do futebol brasileiro. Bom, pessoal, o atacante Romarinho deu uma entrevista falando que tem um grande sonho ainda de voltar a vestir a camisa do Vasco.
O jogador que no final do ano passado estava treinando em São Januário, lá no CT do Almirante, né, pessoal, com os jogadores, e parece que ele tem uma vontade de voltar ao Vasco, ser artilheiro, assim como fez o seu pai. O Romarinho atualmente está jogando no Joinville. Muito difícil que o Romarinho volte aí para o Vasco, a não ser que o Vasco faça algum tipo de acordo com o Romário para colocar ele lá no Vasco, para quitar dívidas do passado, né? Assim como o Eurico Miranda fez lá em 2015, né? O Romarinho voltou do nada para o Vasco, a gente até hoje não sabe qual o critério daquela contratação. Na minha opinião, foi para cobrir dívidas aí com o Romário. Eu acho que ele, o jogador que estava no Brasiliense, não teria feito nada assim demais para vir vestir a camisa do Vasco, a não ser por ser o filho do Romário. E o Eurico Miranda foi lá e contratou ele novamente. Agora eu acho muito difícil que o Romarinho volte ao Vasco, a não ser que ele seja um fenômeno lá no Joinville, né? Vira artilheiro, faz 30 gols no ano, 40 gols no ano. E mesmo assim eu acho bem difícil que ele volte para o Vasco. Vamos esperar aí, ver se realmente esse sonho do Romarinho vai acontecer, já que o jogador estava treinando até outro dia aí, lá no CT do Almirante. Será, pessoal, que o Romarinho pode voltar ao Vasco? Comenta aí embaixo. Bom, pessoal, e para fechar aí vamos falar do goleiro Ederson do Manchester City e também da seleção brasileira. Em uma entrevista ele disse que a sua primeira camisa que ele ganhou na sua vida foi a do Vasco da Gama. O jogador disse que seu pai é vascaíno e que na sua infância ele era vascaíno. Atualmente o jogador não torce para nenhum clube, ele deve ser daqueles Nutelinha de hoje, né, pessoal, que torce aí pro Barcelona, Real Madrid, Liverpool, né, esses times aí europeus, e não torce aqui pro futebol brasileiro, porque acha que os times são fracos demais aqui no Brasil, né. Tem muito disso hoje atualmente, né, pessoal? Infelizmente as nossas crianças estão caminhando para esse lado, estão abandonando aí o futebol brasileiro, né? Infelizmente eu acho muito triste isso. Pode sim torcer pro Real Madrid, mas tem que torcer também para um clube aqui do Brasil, cara. Eu acho muito bacana isso daí, pô, carrega de família. Eu praticamente torço pro Vasco por causa do meu pai e nunca iria trocar de time, pessoal. Nem se o Vasco tivesse lá na 5ª divisão, eu iria trocar de time. Para que torce pro Vasco, ele sempre será vascaíno, vai morrer vascaíno, não tem jeito, cara. A não ser que você seja um Nutelinha e vai torcer para times aí europeus, né, que você nunca vai assistir jogo lá no estádio deles. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre aí essas especulações aí do Vasco, que o Antônio Lopes desmentiu que não tem nenhum tipo de negociação ainda. Também falei sobre o Romarinho querendo voltar para o Vasco. O Ederson, que era vascaíno, mas que virou Nutella, né, pessoal? E também fala aí sobre o Campeonato Brasileiro, que vai ser de pontos corridos, pessoal. Não existe mais a chance de ser mata-mata no Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos e tamo junto.